Turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês, ainda aqui no meu estúdiozinho, depois de comandar o pós-jogo, a vitória do Vasco em cima da Ponte Preta por 2-0. Pra gente falar aqui no canal Ave Mais um pouquinho mais dessa partida, que já foi muito dissecada, com certeza você que acompanhou a nossa pós-live, a questão da semana de trabalho, o quão importante foi para que o Lisca pudesse dar ao Vasco uma organização mínima, algo que fosse básico para que o Vasco pudesse enfrentar essa Série B que é tão decantada como uma Série B tão difícil, complicada. Eu discordo. Eu acho que é um campeonato de baixíssimo nível técnico, com equipes que não se destacam, não disparam. E acho que o Vasco hoje conseguiu mostrar algo que o torcedor vem reclamando, que é muito básico. Ninguém está cobrando um futebol maravilhoso, um futebol como dos anos 90 do Vasco, como o time de 2000, não. A gente quer apenas que o time corra, a gente quer apenas que o time possa competir, né? Que seja um time competitivo, que seja um time que brigue pela bola como brigaria por um prato de comida. E foi assim que o Vasco conseguiu vencer a Ponte Preta por 2-0, competindo, roubando bolas, como foi o Léo Jabá no primeiro gol, roubando a bola, bola no cano, Marquinhos Gabriel cruzando, e o Andrei num posicionamento mais à frente, dentro da pequena área, surpreendente para o segundo volante, mas é algo que provavelmente foi treinado. E é importante, porque eu tenho uma tese, que eu falei isso inclusive no pós-jogo, que um futebol tão apático em relação a grandes jogadores, a jogadores extraordinários, jogadores que decidem, tirando um ou outro aí, enfim, que ainda existem, como Messi, como Neymar, como Cristiano Ronaldo, como Mbappé, enfim, são jogadores diferenciados. O futebol hoje é um futebol muito tático, é um futebol muito de posicionamento, de posturas, de reações, e acho que os treinadores são fundamentais, agregados sempre a um bom preparador físico para dar à equipe uma condição de suportar a intensidade de um jogo. Às vezes um time com mais condição física ganha de um time mais talentoso. É o futebol de hoje. E acho que faltava isso ao Vasco, essa competição, e talvez uma semana de treinos, treinando melhor na parte física, alimentando melhor os atletas, tendo mais tranquilidade, e até entendo essa questão da blindagem, talvez não tendo tanta exposição. Isso deu aos jogadores a tranquilidade para o time conseguir uma boa vitória e conseguir vencer o bom time da Ponte Preta, que não é um time ruim, é um time que tem jogadores muito interessantes, como o Moisés, atacante, que é muito bom jogador, o Niltinho, que também é muito bom jogador, o Thiago, zagueiro, muito bom zagueiro, zagueiro de qualidade, o Rafael, lateral esquerdo também, o Ivan, que é um excelente goleiro, o goleiro da Ponte Preta. Enfim, é um adversário que vinha bem, são 4 jogos, eram 3 vitórias, uma derrota apenas para o Curitiba, e acho que é mérito sim do Vasco ter conseguido jogar de uma forma competitiva, de uma forma arrumada, com postura, principalmente do lateral esquerdo Zeca, sem embolar, usando da sua valência de cair por dentro como uma valência fundamental para um jogador que tem essa qualidade. O Zeca não é um jogador de fundo, não adianta forçar. Então você tem um jogador que faz bem essa função, então ora você variava num 4-1-4-1 para marcação, porque aí o Zeca vinha para a lateral, você botava o Caio Lopes como primeiro volante e abria uma linha de 4 com o Germancano mais à frente. A segunda linha de 4 com o Peck, o Andrei, como eu disse, fazendo gol, chegando na frente, o Marquinhos Gabriel pela esquerda, sempre dando bote no quarto zagueiro, o volante era muito mais marcado pelo Germancano, e o Léo Jabá pelo lado esquerdo. E quando o time atacava, Zeca vinha por dentro, Léo Matos compunha um lado direito um pouco mais defensivo, ao lado do Miranda e também do Leandro Castan, o Zeca vindo com o apoio do Marquinhos Gabriel, com a chegada do Andrei, o Caio Lopes vindo por trás, era um time mais compacto, jogando aí quase que num 3-5-2 ou num 3-3-3-1, que foi aquele esquema que ele usou contra o São Paulo e que vinha dando muito certo até a expulsão do Léo Jabá. Então foi um resultado importante, um resultado de afirmação, porque o time ganha confiança e entra. É claro, está a 4 pontos ainda do G4, mas é um pontinho por rodada, gente. É uma escada que o Vasco tem que subir, que o Vasco caiu por incompetência dele. O Vasco não está lá embaixo porque foi infeliz. Não, o Vasco está lá embaixo porque o Vasco foi incompetente. Esse time não foi capaz de demonstrar assertividade nos lances, concentração e principalmente postura. O técnico Lisca, ainda não tive a oportunidade de ver a entrevista coletiva dele. Confesso, estou gravando aqui logo depois da pós-live
exatamente por isso, do pós-jogo, para falar sobre o que eu vi da partida, mas pelo que eu li, pelo que o Emerson Rocha falou também durante o pós-jogo, o Lisca foi bastante claro de que a entrevista que ele deu depois do jogo do Operário, cobrando, dizendo que ele precisava meter o dedo na ferida, foi um recado geral para todo mundo, para a direção do Vasco, que precisa se movimentar, para a direção do Vasco, que precisa resolver essa semana que vem esse problema da grana, precisa usar o seu jurídico com muita força para tentar dar tranquilidade ao clube. Já é um clube intranquilo por conta de dinheiro, para dar tranquilidade também aos seus jogadores, aos seus funcionários, para que possa, dentro do departamento de futebol, agir mais, que o senhor Alexandre Pássaro possa trazer resultados, que ele possa cobrar dos jogadores, mas que ele possa realmente reforçar. O Lisca falou que estão vindo jogadores aí, tomara que sejam reforços. E vou dizer, se forem pedidos pelo Lisca, a gente está mais do que nunca fechado, professor. Acho que o senhor é a nossa salvação, a gente vem falando isso aqui. O senhor não é o maior treinador do Brasil e longe de ser o pior. É um bom treinador, é um treinador que tem bons trabalhos. Se nem o Tite, técnico da seleção, é unanimidade, se nem Jürgen Klopp, se nem Mourinho, se nem Guardiola são unanimidade, por que a gente tem que cobrar do Lisca também ser o maior treinador? Mas ele já fez bons trabalhos, já fizemos bons jogos, como contra o Guarani, contra o São Paulo. É normal que o time possa jogar bem. Não dá pra gente achar que esse time tenha caído tanto. E que ele tenha pego esses jogadores pelo colarinho, que ele tenha feito essa cobrança. Vimos hoje Caio Lopes correndo, o Andrei, que talvez tenha sido o maior símbolo de um jogador que vem sendo muito combatido por nós, inclusive aqui, porque a gente sabe da qualidade que ele tem, mas o Andrei, que se indignou demais depois do jogo em Ponta Grossa, mostrou hoje que tem realmente vergonha, que tem vontade, que sente as derrotas, que era algo que a gente vinha apenas reclamando. Não dá para acabar um jogo, o Rômulo dizer, não, o próximo jogo tem mais, acabar um jogo e o outro dizer, não, na semana que vem a gente vai tentar melhorar. Não, é dizer que tá tudo ruim, que tá tudo uma M, tá tudo uma B, e hoje voltar a jogar como a gente espera que esses jogadores possam jogar, porque eu já falei isso aqui e já reitero a minha posição. O time do Vasco não é pior do que nenhum time que está na Série B. O time do Vasco não é um time que tenha condição menor do que muito time da Série B. Tem uma folha salarial alta, existem outros clubes com folha salarial menor, existem outros clubes com muitas dificuldades financeiras. O Botafogo mesmo tem problema da penhora, falei do Sampaio Corrêa, falo de outros clubes, todos têm problemas estruturais. A Ponte Preta, que nos enfrentou hoje, está com 3 meses de salário de direito de imagem atrasado, enfim. Todos os clubes brasileiros vivem em dificuldade, não há nenhum clube brasileiro, tirando os 3, 4 da Série A que estão nadando em dinheiro, enfim, também por boa gestão, mérito para eles, mas ninguém está com grande facilidade. Então o jogador tem que correr, porque se não correr, ele não vai ter um retorno lá na frente, é aí mesmo que vai continuar nesse marasmo. E ele vai sair de um time que não paga, de um time que não sobe, para outro time que não paga, por quê? Porque ele não se valoriza. Então é uma questão de inteligência, é se valorizar, é fazer bem, é fazer o certo, porque fazendo o certo você consegue se aproximar, porque não tem ninguém na Série B que esteja nadando de braçada. O Náutico estava e já caiu. O Curitiba está, mas já perdeu para o Botafogo. É o momento do Botafogo subir. O Vasco, quem sabe, no momento certo pode subir. É o que a gente espera. O Lisca vai ter mais uma semana de treinos, vai ter uma semana para um jogo importante, perigoso. O Brasil de Pelotas está mal, mas eu vi o jogo do Brasil de Pelotas contra o Remo. O Brasil de Pelotas teve 2 gols anulados pelo VAR, mas é um time competitivo, que correu muito e que vem babando. O Vasco venceu o Brasil de Pelotas em Pelotas no jogo do turno, precisa vencer de novo para encostar ainda mais, e aí vai jogar 2 jogos fora contra 2 times que estão no G4. Aí, amigo, é como eu disse no pré-jogo de hoje, acabou a brincadeira, não dá mais para ficar escolhendo. Tem que chegar em Santa Catarina, tem que ganhar do Avaí, tem que chegar em Alagoas, tem que ganhar do CRB, tem que se impor, tem que usar a condição de trabalho, a condição física, a condição de estrutura, a condição de camisa e principalmente o que o treinador bom está querendo que o time faça. Se isso acontecer, acho que é bem capaz do Vasco poder brigar ainda por essa classificação. Agora é importante dizer, nada melhorou. Tem que melhorar muito ainda. É sempre bom a gente colocar isso aqui. Foi bom? Foi legal. Pode melhorar muito. Esses jogadores têm que baixar a bola, continuar com o pezinho lá embaixo. Acho que o Lisca deve ter falado isso no vestiário. É sandalinha da humildade. Tranquilidade para a gente poder jogar contra o Brasil de Pelotas, vencer, depois sair esses 2 jogos e pegar o Cruzeiro na 5ª rodada e ganhar do Cruzeiro aqui, mesmo com Vanderlei, com Ricardo Rocha, com todo mundo. O Vasco tem que se impor. Tá na hora do Vasco se impor. Faltam 17 jogos para o final da Série B. É possível? Sim, é possível. É capaz o Vasco de fazer isso? É capaz.
os jogadores precisam demonstrar isso e a gente acredita muito que com o Lisca o Vasco consiga realmente dar a volta por cima, melhorar. Mas volto a dizer, semana sapatinho, vamos treinar, vamos jogar firme, vamos continuar cobrando, vamos estar no pé desses jogadores, no pé da direção do Vasco, para que os reforços venham, que os jogadores corram, que o time venha, porque a gente quer ver um Vasco bem, para que todos nós, como estamos tendo hoje no domingo, tenhamos um dia feliz, tenhamos um dia de mais alegria, porque o torcedor do Vasco ele merece, porque o torcedor do Vasco é um sofrido, é um envergonhado, é uma pessoa acanhada, é uma pessoa que não tá legal, que não tá feliz. E não há porquê disso acontecer. Com tantas tradições, com 123 anos de tantas glórias, não dá para o torcedor do Vasco suprimir apenas 103 anos da sua história, ou 102, porque nos últimos 21 anos, tirando 2012 e 2011, quando o Vasco foi na Copa do Brasil e chegou na Libertadores, os demais anos sempre foram nos apertos, nas dificuldades, nas bravatas, nas brigas, e não dá mais, não cabe mais para o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco é uma torcida que merece alegria, a torcida do Vasco é uma torcida diferente, é uma torcida que faz o Rio de Janeiro, que faz o Brasil feliz. Um torcedor vascaíno compõe bem um cenário. Existem outras torcidas tão grandiosas quanto, mas há uma necessidade que o Vasco seja feliz, porque o mundo gosta do Vasco, as pessoas gostam do Vasco, não dá para o Vasco ficar passando por isso. O vascaíno é um sujeito legal, o vascaíno é uma pessoa do bem e que merece também ter os seus momentos de alegria. Derrotas acontecem, mas a gente precisa ter momentos de alegria. E a gente pede muito que o Papai do Céu possa iluminar esse Vasco e Nossa Senhora das Vitórias possa trazer mais alegrias a você, torcedor do Vasco, essa imensa torcida que vem sofrendo tanto, mas vocês são demais, nós somos inigualáveis, nós temos uma força que a gente vai tirar lá de dentro. E ó, a gente vai bater no peito ainda e vai dizer com muito orgulho que o Vasco é o verdadeiro clube do povo. E como clube do povo, a gente merece ser feliz. Um grande abraço, um bom domingo para todos vocês, fiquem com Deus, amanhã a gente se fala. Tchau, turma.